Arquitetura e Engenharia com o Paulo Felipe, que está executando toda essa obra, um projeto do Estúdio Tibá, e a gente vai falar sobre a compra de materiais e a gestão da obra e execução. Me fala tudo como que funciona, Felipe. Bom, a questão dos materiais, né, como é um projeto da Tibá, então eles passam toda essa parte de material que vai ser usado, né? É uma reforma de mudança em toda a parte de acabamento, né? Reforma elétrica e algumas mudanças na parte de hidráulica. O Felipe, vamos falar para o pessoal aqui, quando você pega um projeto arquitetônico, né? A reforma ela tem que respeitar todo esse projeto, mas já é uma casa pronta. Pode surgir surpresas nesta reforma? Normalmente numa reforma, numa casa, né, uma casa dessa que deve ter em torno aí de uns 25 anos, pelo menos, sempre tem alguma, né, surpresinha, vamos dizer Uhum. assim. Por isso é sempre importante a gente ter o projeto original da casa com o projeto novo, né? Para a gente entender melhor toda a estrutura da casa, como ela é feita, de tijolinho ou bloquinho, para a gente diminuir essas surpresas, né? Uhum. Diminuindo surpresas, diminui também o custo, aí de certa forma, do decorrer da obra. E é uma questão de conversa com o cliente, tá? Nessa obra aqui, toda a parte do acabamento em si foi o cliente que efetuou a compra. Uhum. Mas todo o restante de material, vamos dizer, material básico, né? Parte de argamassa, cimento, areia, né? Alguns produtos que você utiliza ao decorrer da obra, encanamento, né? Parte elétrica, foi tudo por conta da Ecoar. Ô, Felipe, isso daí é até interessante porque não atrasa, né? Você sabe o que vai precisar, já faz a compra, mostra para o cliente, né? Todo no cronograma, planejamento No orçamentário, planejamento. né? E flui a obra. Às vezes você não fica dependendo muito do cliente, né? Então, como Uhum. a gente já conhece os lugares de compra, né? As lojas que tem aqui, então a gente às vezes é mais certeiro, né? Porque às vezes você tem que ficar antecipando muita coisa para o cliente correr atrás e comprar, e isso pode trazer um pequeno atraso na obra, no Entendi. decorrer da obra. Então, com essa parte básica estando nas minhas mãos, eu consigo ir controlando o andamento da obra juntamente com o material junto. Mão de obra é sua também? Mão de obra é minha também, da Ecoar. Que é o, né, o que facilita todo o processo, né, Sim, Felipe? sim. O que o cliente aí tem a dor de cabeça de achar uma boa mão de obra para fazer essa reforma, a Ecoar sempre tem a mão de obra perfeita para executar a sua reforma ou a sua construção. E quando o assunto é reforma, tenho certeza que você quer saber o tempo desta reforma, Felipe. Vamos responder isso? Que é um desafio, né? Sim, não. O tempo de reforma é muito importante, né? Porque às vezes acontece, o cliente aluga uma casa. Né? Às vezes tem situações que ele mora na casa e aluga uma casa. Uhum. Então é muito importante a gente planejar e saber um tempo, né, de cronograma. É lógico, como é uma reforma, a gente põe sempre uma gordurinha a mais, tá? Para se tiver algum problema ao longo da obra, alguma surpresa, a gente ter esse tempo e não estourar esse cronograma, né, da obra. Então, o cronograma bem detalhado é muito importante para o cliente ter segurança e para a gente poder trabalhar de uma forma tranquila também. Eu gostei que eu entrei nessa obra, gente, eu observei a Equal ela aproveita alguns materiais, como o batente que já existia. Vocês aproveitam isso? Sim, lógico, né? Principalmente uma casa dessa de 25 anos, a gente percebe que os batentes, portas, né, são madeiras de muita qualidade, né? Então é feita toda uma análise nisso, né? E no que a gente puder aproveitar, a gente aproveita. Por quê? Porque são madeiras de qualidade, madeiras que vão durar aí por muito tempo ainda, e é um custo a menos para o cliente, né? É um custo a menos de tirar, de colocar e de um batente novo. Gente, isso que é interessante. Quando você for contratar uma empresa para fazer a reforma da sua casa, observe esses detalhes, porque além de respeitar um cronograma de obra, conseguir reaproveitar o material que ela na casa já existe, isso só gera economia. E a EcoA Engenharia e Arquitetura faz isso Mas para isso, você. A parte elétrica é sempre um desafio, né, sim. Felipe? E eu quero aproveitar a sua expertise, né, da EcoA Engenharia e Arquitetura
para falar sobre isso, né? Porque aqui nesse cômodo que a gente está, nesse ambiente, vai ser uma sala e você já vê vários recortes. Casa antiga não tinha tanta, né, esses detalhes. Agora, um projeto arquitetônico feito aí pela Estúdio Tibá, você vê que teve bastante interferência. Sim, uma casa mais antiga normalmente não tinha tanto equipamento, né? Hoje em dia a gente tem muito equipamento eletrônico, né? Então, com o projeto, aqui ocorreu bastante mudança da parte elétrica, novas caixinhas. Então, como é feito esse processo, né? A gente faz uma análise do que já tem, tá? E tenta identificar por onde está passando a tubulação e conduíte. E aí você tem que vir cortando e interligando todos os conduítes, né? Para que haja uma nova rede elétrica aqui, né? Gente, eu observei que com o projeto, né, arquitetônico, esses detalhes da Ecoar é muito interessante, porque ó, tá na reta, não tem aquele recorte, né, que a gente às vezes vê em obra, que é um desleixo, mas aqui a gente vê esse capricho, né, de respeitando o projeto e fazendo um trabalho bonito e também não gera resíduo, né, Felipe? Essa parte elétrica sempre gera um pouco de resíduo, né? Vamos dizer, é uma parte um pouco trabalhosa, porque acontece, tem que recortar toda a parede, passar a tubulação, eletroduto, fechar, colocar as caixinhas, né? Isso gera poeira, isso gera resíduo, que não é um trabalho mais detalhado, né? Mas tem que ser feito, né? É necessário. Passou uma massa, faz o reboco, passa uma massa, pinta, tá novo.